Depois de não vencer contra o Aquaman, inicialmente o Arraia Negra consegue obter o poderoso Tridente Negro. Com essa antiga arma, ele libera uma força maligna contra o Aquaman, querendo deter o terror. O Aquaman se une ao seu irmão Orm, que costumava ser o rei de Atlântida. Eles deixam de lado suas discordâncias e trabalham juntos para defender o seu reino e evitar que o mundo seja arruinado para sempre. Essa história começa com um navio sendo atacado por um grupo de piratas no meio de uma tempestade. Arthur Curry, conhecido como Aquaman, chega à cena e derrota os piratas. A cena muda, mostrando ele brincando com o seu filho enquanto narra eventos desde o encontro com a sua esposa Mara até o nascimento do seu filho. Tendo se tornado rei de Atlântida, Arthur expressa tédio com a política, mas cumpre espontaneamente seus deveres como pai e rei. Enquanto conversa com seu pai Tom Curry, ele percebe seu filho se comunicando com peixes dourados no seu aquário. Animado, o Arthur expressa suas intenções de apresentar o seu filho à sua mãe em breve. Enquanto isso, o Arraia Negra, antigo inimigo do Aquaman, continua sua busca para encontrar o Aquaman e vingar o seu pai. Durante a mesma expedição para encontrar Atlântida, o Dr. Steven Shin, juntamente com seus colegas, informam suas descobertas. O Arraia Negra e suas tropas vêm ao seu auxílio e encontram o Shin sozinho. Eles continuam a explorar as cavernas de gelo juntos em busca de Atlântida. Durante sua busca, encontram um monstro semelhante a tentáculos de novo. Ele os ataca. Felizmente, o Arraia Negra consegue se esconder e descobre um tridente quebrado brilhando no fundo do oceano. Ele o pega, o monta e tem uma visão súbita de uma criatura semelhante a um demônio instigando a libertá-lo para obter a força para matar o Aquaman. Recobrando os sentidos, o Arraia Negra vê o tridente consertado no chão e o pega, e os seus olhos brilham em verde. 5 meses depois, Mara acorda o Arthur para uma reunião de emergência sobre um surto de plâncton. O conselho rejeita a proposta do Arthur de buscar ajuda de cientistas da superfície, insistindo em métodos tradicionais. O Arthur confia no seu pai, Tom, sobre o seu dilema, recebendo simpatia e encorajamento para não desistir. Durante a turbulência em Atlântida, o Arraia Negra e suas tropas fortalecidas buscam por Atlântida nas águas profundas. Agora mais formidável, o Arraia Negra controla a criatura de tentáculos ao seu favor. Eles encontram uma passagem oculta e entram em um depósito, extraindo itens para experimentações. De repente, a entrada se fecha, levando a Arraia Negra a contatar Stingray, seu oficial de alto escalão para extração. Stingray ordena suas tropas enquanto Shin pilota seu submarino e descobre o reino de Atlântida. A segurança os adverte para recuar, ameaçando um ataque se persistirem. Shin fica hipnotizado com a descoberta e não percebe que estão sendo advertidos. Saindo do devaneio tarde demais, a segurança de Atlântida dispara contra eles. Sem escolha, Shin lança um ataque de onda sonora na segurança, destruindo tudo. Seu submarino continua avançando dentro do reino, destruindo alguns prédios. Atlanta, junto com Meia, tenta prendê-los, mas ela é atacada por uma onda sonora que a deixa inconsciente. Mara vê isso e, enfurecida, perseguindo a Arraia Negra, consegue detê-lo ao quebrar o seu navio. Quando ela está prestes a dominar o Arraia Negra, ele dispara um raio laser nela, deixando-a inconsciente e ferida. Quando ele está prestes a acabar com ela com o tridente, o Arthur aparece e avança sobre ele. Shin informa ao Arraia Negra que ele deveria recuar, senão será cercado pelos Atlantes. Ele rapidamente dispara um raio laser no trem para que o Arthur pare de persegui-lo e ajude os cidadãos. Arthur consegue salvar eles e imediatamente para subjugar o Arraia Negra. No entanto, ele perde a consciência quando o navio do Arraia Negra dispara umas ondas sonoras nele. No dia seguinte, Arthur e Atlana, junto com o Rei Nereus, discutem sobre as armas que o Arraia Negra possui e como podem derrotá-lo. Atlana descobre que o Arraia Negra tomou posse de uma arma apocalíptica que ele pegou do depósito mantida em segurança, empurrando para o limite. Ele recorre a encontrar o seu irmão, Orm, e pede a sua ajuda para descobrir o paradeiro do Arraia Negra. O seu meio-irmão estava sendo mantido prisioneiro subterrâneo porque matou o rei aliado da sua nação. A princípio, os dois se opõem à ideia, mas desesperados na situação, o apoiam. Atlana lembra o Arthur para garantir que não seja pego, senão haverá uma guerra. Antes de iniciar a missão, ele recebe um traje de invisibilidade e um polvo aliado chamado Topo. O Orm estava preso e sendo privado de comida, e lhes é dado água suficiente apenas para mantê-lo vivo. O Arthur então ataca os guardas e consegue derrubá-los com a ajuda do seu traje de invisibilidade. Depois de muito tempo, os dois irmãos se reúnem novamente. O Arthur, vendo a confusão do Orm, explica seus motivos para salvá-lo. O Orm continua a desprezar o seu meio-irmão, apesar de tê-lo salvo. Os dois cooperativamente derrubam os guardas enquanto escapam da prisão.
Eles montam uma criatura que usa como cavalos para subir e escapar do reino do deserto. Porém, alguns dos guardas os alcançam. O Orm, desidratado e exausto da fuga, cai ao lado do mar. Enquanto ele se deita, a água do mar emerge, devolvendo a ele a sua força. Ele facilmente domina os guardas que tentam levá-lo de volta e também ajuda o Arthur com seus inimigos. Os dois escapam e voltam para o oceano. No caminho de volta, discutem os planos do Arthur. Enquanto isso, Shin descobre que as coisas que obtiveram são armas apocalípticas que podem causar um derretimento global. Ele informa o Arraia Negra sobre isso e diz a ele que não devem usar tal coisa. No entanto, o Arraia Negra estava cego pela vingança e quer o poder para derrotar o Aquaman. Shin quer recuar, mas não tem escolha a não ser ficar. Arthur e Orm chegam à cidadela afundada, onde o Rei Fish estava localizado, e perguntam a ele sobre o Arraia Negra. Infelizmente, ele diz que o Arraia Negra não estava mais disponível e estava operando independentemente. Ele zomba deles e ri da sua oferta. O Arthur não gosta do que o Rei Fish disse, então ele recorre à força. O Arthur bate nos guardas e interroga o Rei Fish. Com medo, o Rei Fish lhes diz as informações sobre o Arraia Negra e seu paradeiro. Depois que eles conseguem as informações de que precisavam, deixam o local. Os dois viajam nadando pelo Oceano Pacífico e depois de nadar bastante, eles encontram uma ilha onde estava localizada a instalação de pesquisa do Arraia Negra. No caminho, Arthur entrega ao Orm uma barata e a come. Os dois observam que os insetos e animais na ilha são anormalmente grandes. Enquanto exploram a ilha, os dois passam por um grande cadáver de rato sendo comido por grandes gafanhotos. Os gafanhotos conseguem os ver e os perseguem. Os dois correm para uma borda com uma estátua ao lado. A estátua tem uma inscrição que diz: verdadeiros reis constroem pontes. O Arthur empurra e faz ela cair para o outro lado, agindo como uma ponte. Quando eles conseguem atravessar essa ponte, os dois empurram a estátua para destruir ela. Um dos gafanhotos tentam atacá-los, mas o Arthur o soca no rosto. Enquanto isso, Shin vai para o quarto do Arraia Negra para discutir algo com ele. Quando ele chega ao seu quarto, o Arraia Negra não é encontrado. Ele vê o tridente e fica curioso sobre ele, então pega e o monta. Ele vê o demônio em contato com a Arraia Negra e diz que ele não deve confiar no tridente. No entanto, a Arraia Negra estava cheio de ódio pelo Aquaman e estava disposto a fazer qualquer coisa apenas para matá-lo, e também a sua família. Ele ameaça o Shin e puxa sua faca para que ele não atrapalhe seus planos. Os dois irmãos continuam a se infiltrar na sede do Arraia Negra e forçam a sua entrada. Eles conseguem entrar na sala de operações e se encontram com Shin, que se rende e implora para que eles o levem com eles. Ele diz que não quer nada com a Arraia Negra e só queria ver a Atlântida com seus próprios olhos. Enquanto Shin estava prestes a revelar tudo sobre o plano do Arraia Negra, ocorre uma explosão que faz os irmãos caírem. Eles lutam contra as tropas do Arraia Negra e conseguem derrotá-los. Stingray, montada em um polvo robô, luta contra os dois. No entanto, os dois trabalham como equipe e a derrubam. Pouco depois, conseguem derrotá-las. O Arraia Negra chega à cena e os irmãos se envolvem em uma batalha acirrada com ele. Mas o Arraia Negra tem a ligeira vantagem. Ele tenta perfurar o Orm com o tridente, mas ele esquiva. Ele o pega, mas fica sobrecarregado pela visão. O Arraia Negra aproveita a chance e dispara um raio laser nele. O Arthur e a Arraia Negra continuam a luta entre si, mas o Arraia Negra vê uma abertura e escapa deles. Depois discutem o que eles devem fazer. O Orm compartilha a visão que ele vê quando pega o tridente. Ele diz a eles que o tridente pertence ao Kordax, que ficou cego pela busca do poder. Ele recorreu à magia negra e amaldiçoou o reino deles. Seu irmão, que é o rei de Atlântida naquela época, vê isso e implora para que ele pare com o que estava fazendo. Ele se recusa e uma guerra emerge. O rei de Atlântida consegue derrotá-lo e o prende com seus soldados, usando seu próprio sangue. É por isso que o caminho para libertar Kordax é com o sangue deles, das linhagens deles. O Arraia Negra vai direto para a casa do Arthur e esfaqueia fatalmente o Tom. Arthur vai direto para casa, mas chega tarde demais, porque seu filho já foi levado. Eles agem rapidamente e vão para o local do Arraia Negra. O Arthur então usa o seu tridente para produzir ondas sonoras que atraem as baleias ao redor do navio do Arraia Negra, fazendo com que ele seja destruído por dentro. Enquanto isso, Shin com o bebê estava em um veículo separado juntamente com a Arraia Negra. Enquanto eles seguem em direção ao Reino Perdido, o Arraia Negra consegue entrar no Reino Perdido enquanto Arthur e os outros lutam para entrar. O Arraia Negra pede a Shin que lhe entregue o bebê,
e o Jean lhe entrega uma bolsa, sem saber que a bolsa tem uma bomba ao invés do bebê. No entanto, a Raia Negra eventualmente pega a criança e está prestes a sacrificá-la. O filho do Arthur ressoa ondas nas quais ele responde. Ele chega a tempo de salvar o seu filho. Os dois se engajam em um combate corpo a corpo, mas eventualmente o Arthur consegue derrotar o Arraia Negra com a ajuda da Mera. O Arraia Negra vê que Mera estava escapando com o filho, então ele lança o tridente neles. Felizmente, o Orm pega o tridente e os protege. No entanto, o Cordax o possui e o força a atacar o Arthur. Com o sangue dele, o Cordax é liberado da sua prisão. O Arthur lança seu tridente contra ele, mas o Cordax consegue segurá-lo. O Arthur tenta um segundo, mas dessa vez é o seu tridente. Ele o lança em direção ao Cordax, destruindo seu tridente, finalmente matando. Enquanto o reino desmorona, o Arthur vê o Arraia Negra prestes a cair, então oferece ajuda a ele. No entanto, o Arraia Negra se recusa a aceitar sua ajuda e pula intencionalmente para longe. Todos conseguem sair vivos. O Arthur se reúne com seu irmão e os dois se reconciliam. O Orm se despede e pula no oceano, antes de tudo ser finalizado. A Atlântida é revelada na superfície e se torna conhecida pelos humanos. Então Orm e Arthur continuam a viver normalmente após a luta difícil que eles enfrentaram. Então, tudo é finalizado.